Esse vídeo aqui ele é um guia para você se mudar para Valência. E o que eu fiz aqui foi basicamente reunir todas as informações que você precisa, todo o passo a passo de documentos que você precisa, e eu coloquei eles em ordem otimizada, ou seja, da forma que eu acredito que seja melhor para você. Qual documento você faz primeiro e qual documento você deixa por último, né? Então a gente organizou por ordem de prioridade de acordo com o que pede aqui. Mas obviamente cada um vai ter sua própria situação aqui, então você praticamente pega essas informações e organiza ela da forma que fica mais conveniente para você. E logo no primeiro link da descrição eu vou disponibilizar para vocês um PDF, que é o PDF que a gente utilizava na nossa consultoria de migração para Valência. A gente tinha uma chamada com a pessoa e a gente organizava um PDF com os links, as informações adicionais e todos os sites onde tem essas informações para a pessoa simplesmente clicar lá, agendar a sua cita, para ela clicar lá e ver as informações e os documentos que ela necessita para fazer qualquer trâmite que eu vou falar nesse vídeo. Então, como complemento desse vídeo, é essencial que você baixe o PDF, que aí vai ficar muito mais fácil, porque eu não vou colocar os links aqui para você vai ter que ir lá no PDF quando eu falar, olha, no site tal você vai fazer o agendamento, você clica no link do PDF que está falando sobre o agendamento, por exemplo, do NI e vai direto ao site para você fazer o seu agendamento. E antes da gente falar do primeiro ponto, eu quero me apresentar. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lincoln Lohan e eu e minha esposa aqui nesse canal a gente compartilha as nossas viagens pelo mundo, te ajuda a fazer viagens mais tranquilas e no tema Valência a gente traz vários vídeos de informação e mostramos a cidade para você. Eu vou deixar aqui no card o link da playlist de Valência e também no final do vídeo a playlist de Valência, onde a gente tem vídeos informativos e também sobre a vida aqui em Valência para você conhecer um pouco melhor essa cidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo e está interessado, é só se inscrever aqui embaixo. E o primeiro documento que você precisa, eu recomendo que você tenha aqui em Valência, é o número de telefone espanhol. Mais do que qualquer outro país que eu já visitei no mundo, aqui na Espanha eles utilizam muito o telefone para entrar em contato com você, para te mandar mensagem ou até mesmo para abrir conta no banco, várias outras coisas. Então, ter um número de telefone espanhol é essencial. Até mesmo quando você estiver procurando casa, obviamente, eles vão te contatar por um número e de preferência eles vão te contatar por telefone. Eles falam muito por telefone aqui. Então, tem um número de telefone espanhol assim que você chegar aqui. Eu recomendo que seja a primeira coisa. E como você vai chegar aqui basicamente sem nada, sem documento, sem endereço ainda, eu recomendo que você faça inicialmente um chip pré-pago, tá? Um que você pode, simplesmente com seu passaporte, você compra um chip e coloca ali no seu celular e você já vai ter esse número ali com a operadora. No longo prazo, depois que você fizer outros documentos que eu vou falar com você, tiver o seu endereço e tudo bonitinho, eu recomendo muito que você faça um chip pós-pago, gente, porque você vai economizar muito dinheiro e vai fazer um plano muito melhor. Por exemplo, a gente utiliza uma empresa que chama Orange e a gente paga 90 euros para a gente ter acesso a 2 chips com internet limitada na Espanha e na Europa. A gente tem uma internet de 1 GB em casa, a gente tem Amazon Prime e também Disney Plus inclusa nessa tarifa e também a TV deles, que é a TV Orange, que tem vários programas aqui da Espanha. Então, por 90 euros, vale muito a pena esse pacote. Então, quando você chegar aqui, primeira tarefa, comprar um chip pré-pago para você ser contactável aqui dentro da Espanha. E até mesmo se você tem internet na rua, poder acessar as coisas, né? O chip aqui da Espanha vai ser muito mais barato para você. Como eu falei, a gente utiliza a Orange, mas você também tem a Movistar, você tem a Digi e você tem a Vodafone. Essas são as 4 maiores aqui da Espanha. Como a gente falou, a gente utiliza a Orange, a gente recomenda. E se você estiver indo para uma opção mais barata, tem essa Digi, tá? A Digi é tipo assim, você vai pagar esse mesmo plano mais ou menos que eu falei com você vai pagar aí, provavelmente 40 euros ou até menos, porém eu tenho um amigo que usa Digi e várias vezes ele tá sem cobertura, então essa aí eu não posso recomendar, mas se você estiver indo pelo barato, a Digi é uma boa opção. Nossa recomendação mesmo é a Orange, que a gente usa desde que a gente chegou aqui. A segunda coisa que você vai fazer é se familiarizar e pegar um cartão do transporte público aqui em Valência, tá? E como que funciona esse transporte público? Provavelmente se você veio do aeroporto, talvez você já tenha um cartão do transporte público aqui. Se você não tem, você vai numa estação de metrô que vai ter em praticamente qualquer lugar de Valência e lá você consegue comprar um cartão para você utilizar o transporte público aqui em Valência. E já que a gente está falando de aeroporto, se você tiver alguma dúvida para sair do aeroporto de Valência, como funciona, como comprar o cartão, nesse vídeo aqui a gente tem um guia para quando você chega em Valência, saindo do aeroporto até chegar aqui no centro. E basicamente o que você precisa fazer é ir na estação de metrô e comprar um bilhete de transporte público aqui em Valência. E esse mesmo cartão que você compra ali na estação de metrô, ele serve tanto para ônibus quanto para metrô. Ele é tipo unificado aqui em Valência. E o que eu recomendo que você compre quando você estiver buscando lá na maquininha é um bilhete chamado Suma 10. Porque nesse bilhete vai vir 10 passagens para você utilizar tanto no metrô quanto no ônibus e cada passagem dessa vai custar 40 cêntimos. Assim, é extremamente barato. Por que eu recomendo que o transporte público seja o seu segundo passo? Porque você vai precisar para ir no banco, para ir ver casas de aluguel que você vai visitar, para se locomover aqui dentro de Valência, e essa é a forma mais barata e o transporte daqui, gente, é sensacional. Se você não é acostumado a usar transporte público, só usava carro,
pode ter certeza que o transporte daqui vai ser muito, muito bom para você e extremamente barato. Se você tiver na dúvida em qual bilhete comprar, qual que é a melhor opção para você, qual área que você tem que comprar, eu vou deixar o card aqui do vídeo do aeroporto, onde eu explico um pouquinho sobre cada bilhete e qual que é melhor para você. Mas no nosso PDF a gente tem os links com as tarifas e qual tarifa que você vai comprar, quais as tarifas que tem. A gente também tem um link do mapa do metrô para você sempre ter acesso no seu celular. E a gente também tem um link para você fazer o pedido do seu Suma Jovem, tá, gente? Se você tá chegando aqui e você tem menos de 30 anos de idade, você pode solicitar o Suma Jovem, que eu já recomendo que você peça assim que você chegar aqui. Você só precisa do seu passaporte, pode ser o passaporte brasileiro. Você vai no site que a gente deixou no PDF, acessa ali, faz sua conta e marca um agendamento que normalmente demora 3 semanas. Quando você pegar esse Suma Jovem, você vai ter um bilhete de transporte público gratuito. Você vai simplesmente usar o transporte público aqui em Valência de graça, desde que você tenha menos de 30 anos. Como eu falei, o link vai estar no PDF também. Alternativamente, se você é um pouco mais fit, quer se locomover mais, quer conhecer a cidade de um jeito diferente, tem a Valembici, que são as bicicletas, que tem várias estações aqui. A gente também tem um vídeo falando sobre as Valembicis aqui no nosso canal, que são basicamente bicicletas do governo, né? Elas estão espalhadas em vários lugares da cidade, você paga faz um pagamento anual de 30 euros e a partir de aí você pode usar ela por 30 minutos gratuitamente. Então, por exemplo, vou ir ali, você gasta ela 15 minutos, você não paga nada, só os 30 euros que você já pagou pro ano. Se você for num lugar que demora 1 hora pedalando, você pode usar 30 minutos, coloca a bicicleta numa estação, pega a bicicleta novamente que reseta esses 30 minutos. Você pode fazer várias vezes ao dia. Então, basicamente, eu recomendo que você faça o Suma 10 para você se locomover inicialmente, mas também tem a opção das bicicletas. Obviamente, esses dois, né, o transporte público e também o telefone, você consegue praticamente quando você chega aqui em Valência. Mas agora o terceiro passo, que é aluguel, é um pouco mais complicado. Pode demorar 2 dias ou pode demorar 2 meses. Então, vai depender muito de cada situação. Então, vamos reunir aqui as dicas que eu posso te dar para você alugar casa. Primeira coisa são sites para buscar casa, tá, gente? A gente recomenda para você o Habitaclia, o Idealista e o Aproperties. Nesses sites você consegue buscar por casas aqui em Valência para você morar e conseguir de aluguel. E aí você vai ter casas tanto de pessoas individuais quanto de imobiliária. Então ali vai depender de quem está listando essa casa. E o que acontece? Normalmente aqui na Espanha funciona aquela coisa de visita, né? Hoje em dia está em muita demanda, então basicamente você vai visitar a casa, vai mandar uma mensagem ali para eles, você pode fazer um textinho, mandar o mesmo texto para todo mundo, explicando um pouquinho de quem é você e que você quer visitar a casa. Eles vão te dar um horário para você visitar a casa, né? Obviamente. E aí você visitando a casa, você vai ter a chance de conversar com ele, perguntar mais coisas e quem sabe ele gosta de você, né? Ele ou ela, né? O da imobiliária, e aluga essa casa para você. Mas o processo é basicamente esse. Se fosse um processo linear, seria mais ou menos assim. Você vê a casa e manda uma mensagem para o dono, você visita a casa, ele gostou de você, você manda o dinheiro e os seus documentos, assina o contrato e muda para sua casa. Mas não é bem assim e não é tão fácil assim aqui em Valência hoje em dia. Dentro do primeiro passo, que é buscar a casa, é muito fácil. Você entrou no site, entrou em contato com eles, provavelmente você vai conseguir uma visita. Muitas das vezes eles já vão falar assim, olha, você só vai ter visita se você tiver nómina, que eu já vou explicar para vocês o que é. E nessas casas aí, gente, é quase impossível você conseguir. Como tá com muita demanda, eu recomendo que mesmo assim você entre em contato e fale que você não tem nómina, mas você está disposto a fazer uma das coisas que eu vou te falar aqui, tá? Uma das opções que você tem aqui, para você ver se você consegue conversar com ele e adiantar e pelo menos ter uma visita na casa e tentar convencer ele ali no cara a cara, tá? E o que acontece dos requisitos aqui para você alugar casa em Valência? Quando o aluguel é feito por uma imobiliária ou por um dono que quer ter um seguro da casa, né? Você necessita ter nómina aqui, que é tipo o seu contra-cheque. Por quê? Quando o cara está alugando para um imobiliário ou ele quer ter um seguro, o que acontece? Ele contata um seguro que vai assegurar que você pague os aluguéis da casa, que eles protejam a casa. Um seguro de casa, basicamente, um seguro de inquilino. E para que esse seguro consiga proteger a casa, ele precisa de uma pessoa que esteja aqui na Espanha, que esteja ganhando nómina pelo menos há 3 meses. Então você tem que ter contra-cheque nos últimos 3 meses, o que não acontece com as maiorias dos estrangeiros, que provavelmente é você que está vindo morar aqui. Então se você não tem nómina, eles já vão cortando aí essas pessoas que não têm nómina, que não têm documento aqui na Espanha ainda, porque elas não podem ser asseguradas pelo seguro que eles estão buscando. Então normalmente é isso, não é porque o cara quer ser chato ou qualquer coisa, é porque ele quer ter um seguro para casa e se o seguro não aceita pessoas como você que não tem esses documentos, ele não vai querer, ele vai e procura pessoas que tenham documento. Então, tendo isso em conta, quais as opções que você tem, tá?
A primeira coisa é você tentar alugar de pessoas diretamente, tá? Você alugando de uma pessoa diretamente, talvez ela nem peça o seguro. E a segunda opção é você adiantar o seu aluguel. O que eles normalmente oferecem que você faça aqui? Suponhamos que seu aluguel custa 1.000 euros. Ele vai pedir que você faça um contrato de 6 meses e que você pague 6 meses adiantado, ou seja, você vai pagar 6.000 euros. Mas não quer dizer que você vai pagar 6.000 euros e depois você vai continuar pagando 6 meses de aluguel. Não, normalmente vai pagar 6.000 euros e os próximos 6 meses que você já pagou, você não vai pagar nada de aluguel. É uma forma dele ter certeza de que o aluguel está pago. E aí, quando der os 6 meses, você paga mais 6.000 euros e você fica mais 6 meses na casa. Então, essa é uma forma que eles fazem muito comum aqui para quem não tem documento. Obviamente, depois dos primeiros 6 meses ele viu que você é uma pessoa de confiança, talvez você consiga negociar aí para começar a pagar mensalmente. Mas essa é uma das opções. Caso eles peçam nómina ou esteja com alguma dificuldade, você pode oferecer para pagar X meses de aluguel adiantado. O que funcionou para mim e para Stephanie aqui, que a gente fez e que pode funcionar para algumas pessoas também, é um comprovante de renda ou um comprovante de renda que você tem de outro lugar. Eu, na época que eu vim morar aqui, eu trabalhava online, né? Eu fornecia a maior parte dos meus serviços na Upwork. E a Upwork, ela me dá um relatório de ganho dos meus últimos 24 meses e eu também tinha um saldo em conta. Então, nessa casa que eu tô aqui agora, era com imobiliária, mas o proprietário aceitou que eu mostrasse, né, esse documento da Upwork mostrando quanto que eu ganhei nos últimos anos e eu também mandei um comprovante de quanto que eu tinha de saldo em conta bancária. Ele vendo o meu saldo e vendo quanto que eu ganho normalmente por ano, ele aceitou alugar pra gente. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer o processo normal de aluguel. A gente pagou 2 aluguéis de depósito e pagamos meio mês de aluguel, que a gente estava entrando na metade de janeiro. Então, a gente pagou 2 aluguéis e meio para entrar nessa casa, porque ele simplesmente aceitou os nossos comprovantes de renda. E é isso, gente. Você tem que tentar. Eu acho que eu vindo aqui, dando a cara a tapa, eu acho que ajudou muito. Se fizer tudo online, se você não conseguir nem a visita, eu acho muito mais difícil. Quando você vem aqui e visita, eu acho muito mais fácil de você conseguir as coisas. E outra coisa muito importante de falar com vocês é que nesse meu aluguel, além de pagar os 3 aluguéis aí, né, os 2 depósitos e meio aluguel, que era o mês que eu tava entrando pro dono, eu paguei um aluguel mais VAT, né, que é chamado de IVA aqui, para imobiliária. Então eu paguei 2 aluguéis e meios e paguei mais ou menos 1.000 euros para imobiliária pelo serviço que eles prestaram de alugar a casa para mim. Fiquem atentos, porque na época que eu tava fazendo isso, não era uma lei ainda, mas hoje em dia é uma lei de que a imobiliária não pode cobrar o inquilino desse dinheiro. Ela tem que cobrar o proprietário. Então, se o proprietário quiser que você pague os aluguéis de depósito, né, que é o normal, mas ele quer que você pague essa taxa da imobiliária, você pode sim reclamar e falar com ele, não vou pagar, porque quem tem que pagar isso é você. O único problema disso, na prática, é que eu vejo assim, tem tanta gente procurando casa que eu imagino que, se você não quer pagar, ele vai falar, beleza, eu vou pro próximo. E ele vai encontrar alguém que vai pagar, gente. Eu tenho quase certeza disso. Então, não sei como que tá isso na prática, mas é uma lei de que o proprietário tem que pagar isso para a imobiliária e não você. Então, com essa informação, faça o que vocês bem entender, o que vocês acharem melhor, mas esse é o processo hoje em dia. E, gente, casos e casos, tá? Se você for num grupo de brasileiros, vai ter pessoas que conseguiram casas com 1 semana e tem gente que demorou 2 meses para conseguir uma casa. Então não tem como dizer para você quanto tempo demora, é simplesmente vir aqui e dar a cara a tapa. É uma das partes de migrar, dar a cara a tapa e ver qual vai ser a sua experiência no sorteio, né? E se você tiver com dificuldade para saber onde morar em Valência, eu tenho esse vídeo aqui onde eu mostro os bairros de Valência, quais bairros que eu acho legal, como entender o mapa de Valência, mas também no PDF que está na descrição eu coloquei os bairros onde a gente mora, onde a gente recomenda e também os bairros que não são bem falados aqui em Valência, para você entender e colocar dentro desses sites os filtros de acordo com o lugar que você quer morar. Passamos da parte mais difícil, gente, o aluguel, tá? Vamos lá, né? Vamos pro próximo passo, que é abrir uma conta bancária aqui na Espanha. Por que eu coloquei esse passo depois do aluguel, sendo que ele pode ser feito antes? E eu vou explicar por quê. Eu coloquei ele aqui porque você, para abrir uma conta bancária em um banco físico aqui na Espanha, que são BBVA, Sabadell e Santander, os maiores e mais conhecidos, obviamente tem outros, mas esses 3, você precisa de um comprovante de endereço aqui na Espanha. Então, teoricamente, é melhor que você tenha já a sua casa definitiva. Você pode fazer com um comprovante temporário de um Airbnb e tal? Pode, mas aí depois você vai ter que passar pelo trâmite de trocar, enfim. E muitas vezes você nem vai conseguir fazer pelo endereço do Airbnb. Então, eu recomendo que você faça uma conta bancária no banco aqui da Espanha depois
que você já tiver a sua casa alugada no seu nome, com contrato de trabalho e tudo bonitinho. E eu falo isso porque aqui na Espanha, qualquer débito automático, qualquer coisa que você tenha que fazer, e tem uma coisa que é tipo o Pix aqui, que é muito comum, que é o Bizum, só pode ser feito com contas bancárias espanholas. Vai fazer um débito automático na academia, você vai precisar de uma conta bancária espanhola, ou seja, uma conta que tem um IBAN ES iniciando. Então você vai precisar disso. Então por isso você tem que ter uma conta bancária aqui da Espanha. Porém, você tem as alternativas online também, que é o Revolut e o N26. Ambos esses dois bancos também podem te dar um IBAN espanhol, então isso é muito legal. Se você não quiser um banco, né, físico aqui na Espanha, você pode usar o N26 ou Revolut. Ambos têm o Bizum, ambos têm o IBAN espanhol e ambos são muito mais fáceis de você gerir e abrir sua conta na Espanha. Hoje eu utilizo o Revolut como nosso banco principal. Eu tenho sim uma conta no BBVA, que é o banco físico daqui, mas o Revolut tem me servido muito, porque ele faz Bizum, tem tudo bonitinho e as funções do Revolut são muito melhores. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o Revolut, porque que eu acho que ele vale muito a pena, e logo abaixo na descrição você também tem um link bonificado no Revolut e também no N26, caso você queira abrir a conta neles aqui. Mas basicamente, se você quiser abrir uma conta bancária no banco físico aqui, você vai precisar do passaporte, o seu NIE e o seu comprovante de endereço aqui na Espanha, ou seja, documentos que você não tem ainda. Por isso as outras opções podem ser muito úteis para você. E eu vou falar para vocês, gente, reunir esses documentos e tentar explicar isso de forma didática é muito difícil. Então o que eu peço para vocês, se vocês puderem, é se inscrever no canal, porque a gente sempre traz esses vídeos assim que são complexos de dizer e a gente tenta sempre ajudar. Então se você tiver interesse nesse conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal. Nosso próximo item que eu recomendo que você faça é um seguro saúde, inicialmente pelo menos o privado, tá? E aí vai depender. Eu particularmente, desde que eu fiz a primeira vez um seguro saúde, eu nunca mais deixei de ter um seguro saúde, então eu acho importante e por isso eu coloquei aqui. Principalmente que você vai estar sem casa, sem lugar, vai estar andando para lá e para cá, talvez de bicicleta, tem um seguro saúde. O que a gente utiliza é o seguro saúde do Sanitas, que se chama Sanita Más Salud Óptima. Ele a gente paga 50 euros por pessoa e ele dá acesso a praticamente tudo quanto é tipo de tratamento que a gente quer. A gente paga cerca de 3 euros por consulta, então vale muito a pena a gente ter ele. E se a gente precisar de uma urgência tanto fora da Europa ou até mesmo no Brasil que a gente foi, a gente tem cobertura de até 12 mil euros. Mas para ficar aqui na Espanha é muito bom. A gente vai num médico geral por 3 euros, eu já fiz ressonância por 3 euros, já fiz raio-x por 5 euros. Então assim, vale muito a pena você ter um seguro para ficar assegurado aqui enquanto você faz todos esses trâmites. E obviamente eu estou recomendando o Sanitas porque a gente utiliza o Sanitas. Tem outros aí, você pode pesquisar e fazer o que é melhor para você, mas eu recomendo muito um seguro. Agora os próximos dois passos são os dois documentos mais chatos aqui da Espanha, né? O empadronamento e o NIE. Vamos falar primeiro do empadronamento, que é um pouco menos chato, mas é importante que você faça. O empadronamento, ele é tipo o seu registro como um cidadão aqui na Comunidade Valenciana. É tipo um censo, sabe? Você vai estar registrado e basicamente vai ser um papel que vai estar registrado na prefeitura, obviamente, no ajuntamento, que vai estar com seu nome e o seu endereço, tipo para saber que você está aqui na Espanha. E esse documento é um requisito para vários outros documentos, então é importantíssimo que você faça o seu empadronamento. E existem duas formas de você fazer o empadronamento. A primeira com agendamento e a segunda entrando numa fila de espera lá na hora que abre a prefeitura para você fazer sem precisar agendar. Eu já vou falar para vocês qual é o melhor. Mas basicamente, o que você precisa? Lá no PDF vai estar o link dos sites com os documentos que você precisa. Então não vou ficar ressaltando demais documentos, porque no link você clica lá e vê os documentos atualizados de que você precisa. Mas para o empadronamento você precisa do seu passaporte, do seu contrato de aluguel e um comprovante de você pagar pelo menos o primeiro mês do seu aluguel. Então esses três documentos bem básicos, mas é importante você ter o aluguel antes. Tá vendo por que isso é importante? Você tendo o aluguel, você consegue se empadronar. Sem aluguel, você não consegue empadronar. Porém, se você estiver ficando aqui por pouco tempo ou vai ficar temporário, sei lá, tá no Airbnb por 3 meses, alugou um quarto por 3 meses, você pode sim se empadronar nesse endereço. Só que aí você vai precisar de um documento do dono dessa casa, né, o que tá com o contrato no nome dele. Você vai precisar da cópia do contrato, uma carta dele falando que você tá morando ali, que você vai se empadronar ali, e você ir lá no empadronamento com esses outros documentos que eu falei para você. Então você pode fazer em lugares temporários, porém, quando você mudar de casa, você vai ter que fazer esse mesmo processo, ou agendar ou esperar na fila para alterar o seu empadronamento para o seu novo endereço. Então, recomendo que você faça o empadronamento realmente quando você já estiver na sua casa mais definitiva. Basicamente, para agendar, em teoria é fácil. Você vai entrar no site que está no PDF, vai clicar ali, você vai colocar que você quer fazer o seu empadronamento, vai procurar uma cita. Se você achar a cita, né, que eu falar cita aqui, gente, é agendamento, tá? Cita é agendamento. Se você achar uma cita, você simplesmente marca e vai lá no dia. Só que, gente,
é quase impossível você encontrar uma cita para qualquer coisa aqui na Espanha. Então, agendamentos são assim, extremamente difíceis aqui na Espanha. Se você conseguir, parabéns, vai lá e faz com o agendamento. Se você não conseguir, faz a opção 2, que foi a opção que eu e Stephanie fez e que a gente recomenda que você faça. Que é basicamente você ir na prefeitura 1, 2 ou até mesmo 3 horas antes da abertura, esperar na fila e fazer o seu empadronamento lá. Foi o que eu e Stephanie fez, por exemplo, a prefeitura, se eu não me engano, abria 9 ou 9h30, a gente chegou 7 horas da manhã ou 6h30, ficamos esperando lá. Quando abriu, a gente conseguiu entrar e fazer o nosso empadronamento. Aqui no site também que está aqui, eu vou deixar para vocês os horários da prefeitura que você pode fazer o empadronamento. Então vai depender de qual prefeitura que você vai fazer o empadronamento. Porque se você está vivendo, por exemplo, em Paterna, você vai ter que fazer no ajuntamento de Paterna. Mas eu vou deixar aqui o site com o ajuntamento principal de Valência, né, que é o do centro aqui de Valência, com os horários e como que funciona para você chegar lá por ordem de chegada. Mas é basicamente isso. Eu recomendo você chegar de 2 a 3 horas antes para você garantir que você vai conseguir um horário. Porque também não é assim, tipo, todo mundo que chegou entra. Sei lá, eles vão liberar 50 senhas para você entrar para quem não tem agendamento. Então, é importantíssimo que você chegue cedo para garantir que você vai conseguir fazer o seu empadronamento. Então, tá com seus documentos, vai lá cedinho, já resolve esse negócio do empadronamento, já fica tranquilo e já tem empadronamento. Assim, na hora que você sai de lá, você já vai sair com o empadronamento. Então, sim, vale muito mais a pena do que você agendar para daqui 3 meses, ou até mesmo nem conseguir o seu agendamento. Vamos para o nosso próximo documento, que sem dúvida é o documento mais importante que você vai usar aqui em Valência, que ele é tipo o seu CPF, que é o chamado NIE, Número de Identificação de Estrangeiro. Esse é o NIE. Para todos os brasileiros que vêm para cá, você vai ter um NIE, tá, gente? A não ser que você seja espanhol, você teria o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade. Esse é para quem é espanhol. Para nós brasileiros é o NIE e você tem que fazer esse documento. Só que para fazer esse documento você precisa do empadronamento e você precisa do seu aluguel. Agora tá fazendo mais sentido a ordem que eu coloquei aqui para vocês, né? E o que é fazer o NIE? Mesma coisa do empadronamento. Em teoria é muito simples. Entra no site da Polícia Nacional, faz um agendamento, vai no agendamento, entrega os documentos, pega seu documento. Olha que fácil que é viver na Espanha. Mas na verdade não é tão simples assim, porque mais difícil que o empadronamento é extremamente difícil você conseguir um agendamento para o NIE. É assim, gente, existem aí o que eles falam a máfia das citas, né, que é a máfia dos agendamentos, que é tipo... Recentemente prenderam várias pessoas que tinham um bot que pegava todas as citas disponíveis para depois serem vendidas. Então, pode ser que melhore daqui para frente, eles pegando essas máfias? Sim, mas de momento é quase impossível você conseguir um agendamento. Tem pessoas que conseguiram, tem pessoas que não conseguiram. Eu tentei por 3 meses, não consegui, perdi tempo. Depois eu acabei pagando um serviço para fazer esse agendamento para mim, né, desse povo da máfia das citas, acredito eu, e perdi dinheiro. Então, eu perdi os dois. Eu acho que se você, com a informação desse vídeo aqui, você escolhe. Ou você perde tempo tentando fazer, entrando todo dia e tentando fazer um agendamento, ou você já fala, velho, já vou perder dinheiro, não quero perder tempo com isso e já paga alguém para fazer esse agendamento para você. Então, basicamente no PDF você tem um site ali para você fazer agendamento. Se você optar pelo agendamento, clica nesse site, coloca ali que você quer buscar para fazer seu NIE e tenta fazer o seu agendamento. Tem gente que fala que tem que entrar na sexta-feira, 9 horas da manhã, terça-feira, e que sei lá o que. Essas dicas aí você vai pegar com quem você quiser, nenhuma delas funcionou para mim. Eu realmente recomendo que, para você não perder dinheiro, não perder tempo, invista o dinheiro nessa parte do NIE. No site também eu vou deixar o link com as informações de quais documentos você precisa, tá? No PDF tá ali o site com os documentos que você precisa. E como eu falei, o seu NIE é basicamente o seu CPF, então é um documento imprescindível se você vai morar aqui na Espanha. Você vai precisar dele para fazer praticamente tudo. Lembra do plano pós-pago de internet que eu falei para você fazer lá na primeira opção? É com o NIE que você vai fazer. Quando você tiver o NIE, você volta lá e faz um plano pós-pago. Então, assim, vai ser simplesmente crucial que você tenha um NIE. E como eu falei com vocês, eu recomendo que vocês paguem alguém para fazer isso para vocês. Eu vou recomendar o serviço que a gente utilizou, que é chamado NIE Valência, que também está no PDF. É só clicar lá e entrar em contato com eles. A gente recomenda porque foi o que a gente utilizou. Se eu não me engano, a gente pagou 100 euros para fazer o primeiro NIE e depois mais 100 euros para fazer o segundo NIE por pessoa. Então, a gente gastou em mais ou menos 200 euros, né? E 200 e poucos euros, porque tem umas taxinhas que a gente tem que pagar também para fazer o NIE. Para mim, compensou, porque eu não estava conseguindo cita, porém tem outros serviços, tá? Tem sites como Espanha Fácil, enfim, se você colocar lá fazer NIE no Google, você vai achar vários serviços, porém o NIE Valência foi o que a gente fez e a gente recomenda justamente porque a gente tem experiência com eles. Não vou recomendar uma coisa que a gente não utilizou aqui, tá? Então tá o site nievalencia.com, se eu não me engano, é para você poder acessar se você quiser fazer com eles. E como eu falei com vocês, existem 2 tipos de NIE aqui, tá, gente? E um é requisito do outro. A primeira vez que você vai fazer o seu NIE, você vai fazer o NIE branco, que é basicamente uma folha A4 que te dá
o número do seu documento, o seu NIE, seu CPF. Ele vai te dar um número e ele é válido por 3 meses, né? Isso é basicamente para falar, o Lincoln está aqui com esse número XYZ e ele está aqui porque ele quer trabalhar como autônomo. Esse é o primeiro documento. Com esse documento branco, né, o NIE branco, você vai fazer outro agendamento e vai pegar o NIE verde, que é o NIE definitivo, que aí é um cartãozinho, literalmente, tipo um CPF, ele é até um papelzinho bem ruim, inclusive, mas aí você vai fazer esse outro NIE, que é o seu NIE definitivo. Aí vai estar lá seu nome, seu endereço, aí vai ser todo bonitinho. Mas você precisa de um para fazer o outro. Por isso que eu falei que são 2 NIEs. Então, além de você buscar agendamento, você tem que buscar agendamento 2 vezes. Então, por isso que eu recomendo você fazer o serviço, porque a gente conseguiu o agendamento para, 7 dias depois. Sabe? Então, vale muito mais a pena. Gente, todo mundo sabe que burocracia é muito chato, tá? Então, assim, o que eu peço pra vocês é que, além da gente fazer a nossa burocracia, a gente tá tentando ajudar você a fazer a sua também. Então, eu peço muito que você se inscreva no canal, dá um like aí, porque realmente é muito complicado falar de documento e não é um assunto legal de falar, mas eu acho importantíssimo. Então, se você puder nos ajudar deixando um like aqui, vai ser, assim, muito gratificante. Se inscrevendo no canal, então, vai ser mais gratificante ainda. E o nosso próximo documento é o SIP, S-I-P, tá, gente? Que é um cartão de saúde na Espanha. É tipo o SUS da Espanha. E lembra que eu falei pra você fazer um seguro-saúde? Eu falei pra você fazer. Eu tenho saúde pública e saúde privada, porque eu acho que vale a pena, é um dinheiro muito bem investido. Mas se você quiser ficar só com esse do sistema de saúde público da Espanha, ele é bem bom, tá, gente? Então, recomendo aí que você faça esse cartão. Mas adivinha o que é que você precisa para fazer o seu SIP? Empadronamento e o seu NIE. Mas é basicamente isso, só empadronamento e o NIE. Você vai ir, né, num hospital mais próximo de você, que vai ser o seu hospital, né? Então, dependendo do endereço que você colocar no site que está no PDF, ele vai falar, olha, nesse endereço, o hospital desse endereço é esse aqui. Você vai simplesmente com o seu NIE e com o seu empadronamento, que vai estar comprovando o seu endereço, e eles vão simplesmente fazer o cartão para você. O meu eles fizeram na hora, eles imprimem um cartão na hora e já te dá um cartão de saúde aqui da Espanha. E aí, através desse cartão de saúde, você pode baixar um aplicativo que, se eu não me engano, chama GV Salut, que você organiza, marca horário, marca agendamento, vê tudo sobre suas receitas, ficam ali também dentro desse aplicativo. E uma coisa muito legal de você ter o SIP é o seguinte, por exemplo, se você tem um remédio, por exemplo, eu tenho um amigo que ele precisou comprar um remédio de 20 euros. Se a receita vem de um médico do sistema de saúde público, na farmácia você ganha um desconto de, sei lá, quase 90%. Ou seja, às vezes ele pegou remédio de 20 euros e ele pagou 2 euros, porque tem um baita desconto se você utiliza o sistema de saúde público aqui na Espanha. Então é importante você fazer esse SIP. Uma coisa que algumas pessoas fazem é, vai no médico, faz todos os procedimentos no médico particular, pega todos esses documentos que você vai no médico geral no sistema de saúde público e solicita a receita através do médico geral do sistema de saúde público para você pegar os remédios recomendados mais barato. Muita gente faz isso, eu não fiz isso, mas é uma forma que eles utilizam. De qualquer forma, eu quero falar para você a diferença do privado e do público, tá? Na prática, no privado eu consigo marcar uma consulta para hoje. Agora são, por exemplo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu consigo marcar uma consulta para 4 da tarde. Já no sistema de saúde público, às vezes que eu tentei era para daqui 7 ou 10 dias, então vai depender aí da sua urgência também. Mas esse cartão é imprescindível para você. Recomendo que você faça, é de graça e ainda te dá alguns benefícios. Agora, para as 3 últimas dicas são adicionais. Você não necessariamente precisa disso, mas são dicas surreais para você usufruir melhor da sua vida aqui na Espanha. Ó, a primeira dela é fazer o canje da sua habilitação, que é a troca da sua habilitação brasileira para a sua habilitação espanhola. Isso é muito importante para você pegar um seguro mais barato, para você já ter sua carteira de habilitação aqui, que a do Brasil não é válida para sempre, né? Você pode vir com a do Brasil, mas depois você tem que trocar. Então, fazer o canje dessa habilitação também é muito importante para você poder, né, viver aqui na Espanha com tudo certinho. E basicamente a mesma coisa do processo. Você vai entrar no site que eu deixei no PDF, clica ali, coloca que seu país é o Brasil e ali já vai dar o passo a passo do que você tem que fazer. Você basicamente vai pagar uma taxa, tá? Que normalmente é bem baratinha, cerca de 30 euros, e você vai fazer o seu agendamento e quando você chegar lá, basicamente você dá a sua carteira física do Brasil e eles vão te dar uma folha A4 com uma permissão de dirigir aqui na Espanha, tá? Essa folha A4 é válida por uns 3 meses, que é até a sua carteira da Espanha chegar à sua carteira definitiva. Mas se atente que você vai perder a sua carteira física do Brasil, tá? Eles ficam com ela e você vai ficar com essa folha A4 que serve para alugar carro, não serve para alugar carro, na verdade, mas serve para, por exemplo, se alguém te parar na rua, a polícia, você mostrar para ele que você só está esperando a sua carteira espanhola. Porém, o que eu tô falando é,
você perde sua carteira do Brasil, a física, obviamente você pode pedir uma segunda via no site do Detran. Sua carteira continua válida, mas você vai ter que realmente fazer essa troca da habilitação brasileira para a sua habilitação espanhola. E aí ela vai chegar para você a definitiva no seu endereço que você deixou ali na hora que você fez o agendamento. É basicamente esse o processo. Só que também é extremamente difícil conseguir agendamento, gente. Então, eu vou deixar o contato aqui também no PDF de uma pessoa que o Marcelo, que fez esse processo, indicou. Eu não fiz esse processo ainda, mas o Marcelo é um grande amigo, ele conseguiu fazer o processo, conseguiu fazer bem rápido, e se eu não me engano é cerca de 70, 100 euros, ou até tem gente que cobra até mais, para fazer esse agendamento para você e fazer todo o processo. Eu ainda não fiz, vou fazer com essa pessoa que o Marcelo indicou, então vou deixar aqui para vocês também. Mas obviamente não utilize isso como a única opção. Pesquisem e veja se é possível você fazer o agendamento ou se é melhor você pagar alguém para fazer essa troca de habilitação. E uma coisa importante é que a sua habilitação nova ela vai valer 10 anos a partir da troca, então é quase que uma renovação da sua habilitação. Então assim, vale a pena você fazer essa troca. Outra coisa que você pode fazer é o cartão de saúde europeu, tá? Uma vez que você está aqui na Europa, está registrado, está bonitinho, você pode se registrar para o cartão de saúde europeu, que é um cartão de saúde universal para a Europa. O que esse cartão faz para você? Uma vez que você tem esse cartão, você tem acesso ao sistema de saúde como um cidadão de qualquer país na Europa. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você tem um cartão desse e está aqui na Espanha, você vai receber os mesmos cuidados de que um cidadão espanhol recebe. Se você vai para a Alemanha, você vai receber os mesmos cuidados gratuitos que o cidadão alemão recebe, e assim para cada país da Europa. Porém, esses cuidados não são universais, então cada país vai ter um. Então, por exemplo, se você tem esse cartão europeu e está viajando para a Suíça, vai nesse site que eu vou deixar no PDF também e vê na Suíça o que eles cobrem. Ah, eles te dão atendimento gratuito, te dão ambulância gratuita. Beleza, então isso é o que eu tenho com esse cartão. Ah, vou ir para Eslováquia. Na Eslováquia eles não dão nada gratuitamente para ninguém. Então, com esse cartão não vai adiantar nada na Eslováquia. Isso eu estou dando exemplo, tá, gente? Eu não sei exatamente o que é. Mas esse cartão serve para você ter acesso à saúde pública como se fosse um cidadão do país que você está visitando. Então, você vai simplesmente receber cuidados como se fosse um cidadão. Então, isso é muito interessante quando você vai viajar para ter um respaldo a mais de saúde. Eu não consegui fazer o meu, porque ele é feito todo o processo online, mas quando eu coloco os meus dados, eles não batem com os dados que eu coloco, não batem com os dados que eles têm no sistema. Então, eu vou ter que entrar em contato por telefone para ver qual o problema. Mas ali também no PDF tem um site para você fazer essa solicitação. E por último, um registro como autônomo. Muitas pessoas vão vir para cá, vão vir trabalhar por conta própria, talvez vai fazer entrega de delivery, né? Uber Eats, Glovo, essas coisas. E outras pessoas vão vir como a gente. Viemos com uma empresa do Brasil ou da Irlanda, né? No nosso caso, e registramos como autônomo aqui. Aqui, como para registrar como autônomo, eu tenho meu contador, vou deixar o contato dele aqui embaixo. Até agora tem sido uma experiência bem legal. Tem um site chamado Tax Scouts também que você pode utilizar para fazer a abertura da sua conta como autônomo, e eu recomendo que você faça isso com um profissional, tá, gente? Uma pessoa que vai te instruir para o seu caso, tudo bonitinho, e vai fazer todo esse processo com um contador. Eu acho que vale muito a pena, não vale a pena fazer esse tipo de coisa sozinho. Eu sempre paguei pro contador e nunca me arrependi. Me arrependi de ter pago alguns contadores, mas nunca me arrependi de ter pago um contador. Mas quais são as taxas que você vai pagar como autônomo aqui na Espanha? Normalmente você vai pagar 20% de IRPF, que é basicamente seu imposto de renda, então você ganhou 1.200, fica retido pro governo. E você paga 21% de VAT, tá, gente? Que é um VAT que você paga quando você compra alguma coisa e você recebe quando você está cobrando de alguém. E aí vai fazer um abatimento desse VAT, ver se você tem ele positivo ou negativo. Mas enfim, são coisas só para deixar você ciente como funciona o autônomo aqui, mas recomendo que você contate um contador para fazer esse processo para você. E as declarações aqui são trimestrais, então a cada trimestre você declara o que você fez, o que você recebeu, o que você gastou ou ganhou de VAT, e vai te dar um balanço ali. Normalmente você vai pagar ali no mínimo os 20% de IRPF, então você não precisa pagar mensalmente, mas a cada trimestre você tem que pagar os 20% para o governo. No final do ano, fecha o ano, né? Então, mais ou menos ali em março do ano seguinte, eles vão fazer a revisão para ver se você tem isso positivo ou negativo e vão te devolver dinheiro ou vão te cobrar caso você tenha isso negativo. Mas é basicamente assim que funciona o autônomo aqui na Espanha. Como eu falei com vocês, todos os detalhes estão no PDF que eu deixei aqui embaixo para vocês, links de suporte, documentos que você precisa, links para você acessar e fazer agendamentos, recomendações e indicações de serviços que eu deixei para vocês, tá aqui na descrição. E a gente também tem essa playlist aqui que é tudo sobre Valência. Aqui você vai encontrar quase tudo que você precisa para poder se mudar e também para usufruir de Valência. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você se inscreva e logo em seguida assista essa playlist. Eu vou ficando por aqui. Fui.